Hoje eu vou trazer algumas informações e questionamentos que vão te ajudar a responder essa pergunta: quem é você? Essa pergunta que parece ser muito fácil de responder na teoria, mas que na prática eu mesmo só consegui entender o real sentido disso com quase 30 anos de idade, e hoje estou aqui para compartilhar essa minha experiência com vocês. Mas primeiro deixa eu me apresentar rapidinho. O meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 29 anos, sou brasileiro, libriano, santista lá da terra do Neymar, mas eu fui em Santos mesmo só para nascer, porque eu sou natural da cidade vizinha, Guarujá. Luiz, Oi, onde você está? agora eu tô na Bélgica. Aonde? Qual Na cidade? Bélgica, em Antuérpia, Ah, beleza. beleza? Mas eu Show. sou lá de Santos, sou nascido em Santos, criado no Guarujá, porém atualmente eu moro na Holanda, na cidade de Utrecht. E aqui, Eu conheço estão me os ouvindo países bem? que tem War, sabe War? War? War, aquele jogo War. Sei Conheço os sim. países do War. Mas beleza, manda ver aí. Beleza. E aqui eu trabalho como assistente e embaixador de diversidade para uma marca europeia de fashion. E geralmente nas minhas apresentações, esse é o momento que eu introduzo o termo diversidade, esse tema que é, entre aspas, novo, mas que eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. A diversidade, ela existe desde que o mundo é mundo. Ela nasce junto com a vida. E aí eu explico o que é diversidade e falo um pouco das diversidades étnicas, culturais, biológicas, de gênero, entre outras, e mostro números, gráficos, informações atuais para explicar para os meus clientes o que deveria ser o básico do ensino da humanidade, o respeito. Porque, pessoal, a diversidade é nada mais, nada menos do que o exercício do respeito, a celebração das diferenças e o orgulho de se ser quem é. O que, na teoria, é muito lindo e prático, assim como o arco-íris, que é o símbolo da diversidade, mas que, na prática, o buraco é um pouco mais embaixo. Porém, hoje eu não vou falar de diversidade e inclusão, e sim como essas duas ferramentas me auxiliaram a serviço do exercício do autoconhecimento. Porque quando nós entendemos melhor e respeitamos quem nós somos, fica muito mais fácil de a gente entender e respeitar também quem é o outro. Hoje o nosso papo vai ser sobre autoconhecimento. Porque, pessoal, antes de eu buscar entender, buscar respeitar quem eu só era. Porque nós somos frutos de tudo o que nos ensinaram desde o dia em que nós nascemos. Nós nascemos como uma folha branca. Vocês têm que imaginar assim, como uma folha branca, prontos para aprender e para imputar informações. Sejam elas boas ou não, ruins ou não, úteis ou não, fica tudo registrado lá no nosso inconsciente. E nós não temos controle de absolutamente nada. É claro que tem teorias e religiões que pregam que a gente vem para a Terra já com esse tudo pré-definido, mas aqui nesse plano, nessa dimensão, nós não temos acesso, nós não temos nenhum tipo de controle de onde nós nascemos, quais vão ser nossas características físicas, quem são nossos pais, em qual cultura nós somos imersos. Então, nós não temos controle de absolutamente nada. Porém, pessoal, as pessoas utilizavam muito desse tipo de desculpa para justificar seus preconceitos como racismo, transfobia, machismo. Porém, em 2021, a ignorância não pode, não deve mais ser considerada uma desculpa, uma vez que todos nós temos a informação na palma da nossa mão a serviço da nossa desconstrução. Desconstrução é quando a gente muda, deixa hábitos antigos, substitui por novos. Porque essa falácia de lá no meu estado é assim, lá na minha igreja é assim, meus pais me ensinaram assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, isso é coisa do passado. A gente está numa nova geração e a gente precisa sim se atualizar. Porque as nossas crianças, elas não nascem com nenhum tipo de preconceito ou com dificuldade de aceitar a religião do outro ou a sexualidade do outro. Esse é o papel da educação, ou no caso, da falta dela. E, na verdade, gente como adultos, nós como adultos, fazemos esse trabalho de imputar paradigmas, imputar traumas e opiniões, crenças das nossas crianças, quando, na verdade, nós deveríamos mesmo aprender com elas. E foi estudando diversidade, fazendo terapia, que eu conheci essas 3 questões que me despertaram para o meu autoconhecimento, que eu vou compartilhar com vocês agora. Falando de passado, presente e futuro. Passado.
quem você foi criado para ser. O que o mundo fez com você? O que seus pais fizeram com você? O que a sua educação, o que a sociedade, o que o mundo externo fez com você? Quais eram as expectativas em cima de você? Entender essa questão já é um clique na nossa cabeça. Quem você foi criado para ser, falando de passado. Trazendo para o presente, a gente vai tentar responder essa pergunta hoje. Quem é você? O que você fez com isso tudo? Como você gerenciou a sua vida? Como você gerenciou os seus traumas? Como você gerenciou tudo que te ensinaram até hoje? Essa é a pergunta muito importante. E a pergunta-chave, que é a nossa verdadeira intenção, quem você quer ser? O que nós vamos fazer com tudo isso? Com tudo isso que a gente aprendeu hoje, aqui nas palestras, com tudo isso, o que a gente quer fazer com isso? Quem você quer ser? E para facilitar um pouco melhor o entendimento dessas três questões, agora eu vou exemplificar para vocês e contar um pouco da minha história. E eu peço que vocês ativem a empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, para que vocês possam realmente navegar nisso e entender onde eu quero chegar. Eu, um garoto da periferia do litoral de São Paulo, filho de um pastor da Assembleia de Deus, como empregada, só abrindo uma aspas, eu, há 2 meses atrás, utilizava o termo empregada doméstica. Porém, nas minhas pesquisas de diversidade, estudando africanidades, eu aprendi que esse termo doméstica é pejorativo, não se usa mais. Então, só para vocês terem uma noção do quanto a busca à informação ajuda no exercício da diversidade e do respeito, porque eu não sabia, eu trabalho com isso, eu trabalho com diversidade e fazia minhas palestras usando esse termo por ano sem saber que era pejorativo. Agora, fechando o parênteses, eu tinha vários apelidos na época da escola. Hoje eu trabalho com fashion, com moda, eu amo trabalhar com isso, sempre gostei, porém, na época da escola, quem aqui estudou em escola pública de periferia vai saber, lá o bullying, o buraco é um pouquinho mais embaixo, não é só xingamento ou cyberbullying, eu apanhei demais, eu fui roubado, abuso psicológico, emocional, de todas as maneiras, e as pessoas insistiam em me lembrar que eu não era o padrão de beleza da sociedade, de que meu nariz era muito grande, de que meu cabelo era muito duro, de que a minha cor era ligada ao barato, ao pobre, ao marginal, e eu tinha vários apelidos. Porém, eu tinha um apelido que era o carro-chefe de todos. Me chamavam de gay. Mas eu não sabia o que era gay, afinal de contas, o que era gay? Partindo do ponto que eu fui criado dentro de uma família evangélica, de um lar evangélico, então eu cresci ouvindo que gay eram pessoas condenadas ao inferno. E na escola, com aquele ensino maravilhoso de escola pública, na aula de sexualidade, que quase nunca tinha, só falavam de órgão reprodutor, esse tipo de coisa, e eu cresci, como a maioria das pessoas que estudaram em escola pública, muito mal informado, acreditando que o Brasil foi descoberto por portugueses, não que nós somos invadidos. Eu cresci acreditando que a princesa Isabel era realmente uma princesa, uma fada sensata, que militante, que libertou os escravos, e não foi bem assim. Estudando africanidades, eu aprendi o outro lado da história, e fui aprendendo o verbo tobe desde a primeira série até o 3º ano do ensino médio, e saí da escola falando que eu queria agendar reunião com menage, que eu não conseguia nem pronunciar a palavra manager. Mas, enfim, eu fui crescendo sem questionar, só vivendo mesmo, seguindo a religião dos meus pais, o sistema do capitalismo, mas, afinal de contas, pessoal, quem eu era? Eu sempre fui uma criança muito feliz, mesmo tendo esses problemas na escola, os meus pais sempre me deram muito amor, muito carinho, atenção, partindo do ponto que eles imputavam em mim só informações que me mantinham dentro da minha bolha, que era uma bolha evangélica conservadora. Por quê, pessoal? Porque criança, quando tem acesso à informação, questiona, pergunta, e nós, como adultos, na maioria das vezes, não queremos sair da nossa zona de conforto e explicar para nossas crianças que, na verdade, nós somos preconceituosos. Mas vocês acham que os meus pais faziam isso comigo porque eles eram maus? Não, pessoal, meus pais, eles me deram a melhor educação que eles podiam me dar. Porém, eles me davam a educação que eles receberam dos pais deles. Quebrar paradigma não é tarefa fácil, não é assim que acontece. Vale a pena a gente lembrar que quando nós nascemos, os nossos pais já eram adultos, repletos de traumas, crenças, características e, consequentemente, todas essas informações
eles imputam em nós, porque eles acreditam que isso é bom pra gente. Porém, um dia, quando eu me tornei adolescente, aconteceu um boom na minha cabeça. Eu descobri, finalmente, o que era gay. E isso foi um boom que aconteceu na minha cabeça, porque eu me tornei, né, durante a minha vida, estudando religião, uma pessoa preconceituosa, com gay, pessoas afeminadas que eu não tinha associado, que eram os gays, no caso, que eu era um deles. Então, eu tinha preconceito com pessoas de outras religiões, com mulheres que não eram da igreja, que usavam saia curta. Então, descobri que eu era parte do grupo dos acusados, não dos acusadores, que eu fazia parte do outro grupo, foi um boom na minha cabeça, assim, que me desestabilizou totalmente. E esse boom, consequentemente, aconteceu também na cabeça dos meus pais, e vem até hoje acontecendo na cabeça da minha família, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender e aceitar com quem eu me relaciono, por mais que isso não seja problema delas. E eu sempre ouço uma coisa do tipo, eu sempre brinco com isso, que as pessoas dizem, eu não aceito casamento gay. E uma coisa que eu sempre falo é, um dia que um gay te pedir em casamento, chegar para você e falar, casa comigo, você pode falar que você não aceita. Até esse momento chegar, isso não é problema seu e a gente não precisa entrar nesse tipo de tópico. Porém, descobrir isso me libertou de alguma maneira e eu lembro que esse foi o primeiro passo na busca de entender quem eu realmente era. Eu lembro que eu vivia uma vida muito regrada e eu tinha muito preconceito com as pessoas. E quando eu descobri que eu fazia parte do grupo da minoria, isso me libertou, eu passei a ter mais amor pelas pessoas, eu passei a entender um pouco mais as pessoas fora da minha bolha, porque naquele dia minha bolha estourou. Porém, eu passei um período muito longo distante da minha família, distante dos meus pais. Por quê? Eu não tinha como a gente ter a religião e os paradigmas deles nos afastaram por anos. Eu mudei para São Paulo, me formei na faculdade, mudei de país, e eles foram me aceitar em 100% mesmo 2 anos atrás, quando eu já não morava no Brasil, já estava muito distante, vivendo distante dele por anos. Porém, isso foi necessário acontecer para que eles pudessem quebrar o paradigma. Para vocês terem uma noção de quanto isso é difícil. Quebrar paradigma não é tarefa fácil. E para ajudar vocês na quebra de paradigma, um livro que eu sempre indico é esse livro aqui do Steve Covey. Isso não é publi, tá? É realmente um livro que eu sempre indico nas minhas palestras, porque nas minhas palestras geralmente são mais longas, eu conto um pouco mais de como foi essa descoberta. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vão ter que contratar minha palestra. E também nesse livro eu trago algumas quebras de paradigmas para minha palestra, para as pessoas poderem experienciar como é isso. E esse livro foi o que me impulsionou a me tornar realmente um palestrante de diversidade. Então, quem estiver procurando um livrinho de cabeceira, esse é muito perfeito. Mas, enfim, voltando para a história agora, eu contando aqui, pode parecer que foi leve, fácil, mas não foi, pessoal. Eu tive que sair da minha casa, eu perdi vários amigos e eu cheguei até a tentar tirar a minha própria vida. Por quê? Eu acreditava que ninguém nunca ia me amar, eu acreditava que a minha família jamais ia me respeitar, e eu tinha certeza absoluta, por acreditar 100% na Bíblia, de que eu estava condenado ao inferno, que por mais que eu fosse um garoto estudioso, por mais que eu desse o meu melhor como ser humano todos os dias, o fato de eu ser quem eu era, de eu amar uma pessoa do mesmo sexo que eu, estaria me tirando todas as minhas oportunidades de ser feliz. Então, eu tô aqui para dar esse feedback para vocês, para que vocês possam olhar com mais carinho para esse tipo de pessoas, pessoas diferentes de vocês, pessoas trans, pessoas gays, ou o que seja. Porque o preconceito, ele anula, ele exclui e ele mata. E a gente não pode ignorar isso, e já passou da hora de a gente tomar consciência de que isso acaba com a nossa sociedade. Porém, essa explosão da minha bolha me levantou vários questionamentos na minha mente, assim, porque eu descobri que fora da minha bolha conservadora existia um mundo coloridíssimo, cheio de informação. Então eu passei a questionar tudo que eu tinha aprendido. Eu coloquei a Bíblia no lugar da Bíblia, um livro sagrado, religioso,
tirei ela do lugar de Constituição, porque antes eu colocava a Bíblia no lugar da Constituição, como se aqueles mandamentos servissem para todo mundo, e não é assim. Esses mandamentos servem para quem segue aquela religião, quem não segue pode seguir a vida normalmente. E eu passei a descobrir um novo mundo, novas possibilidades, inclusive uma nova religião. Hoje em dia eu não sou mais cristão, porém acredito em Deus, sigo fazendo bem, sigo com a minha religião, com Deus, com o universo, energia, como vocês preferirem chamar. Porém, descobrir isso me mostrou o que era a diversidade. Estudando diversidade, pessoal, eu aprendi várias coisas. E eu também aprendi que nós não somos iguais. E nós nunca vamos ser. Nós somos pessoas totalmente diferentes, com trajetórias diferentes, histórias diferentes, e tá tudo certo. E também aprendi que não existe fome no mundo. Existe sim a falta de solidariedade. E também que dar o benefício da dúvida é o melhor exercício para provocar a sua evolução. O que é o benefício da dúvida? Vou só explicar rapidinho que a gente está corrido com o tempo. Por um exemplo, se eu chegar para vocês agora e falar, pessoal, o que vocês acharam da minha camisa vermelha? Vocês vão falar, não, Luiz, peraí, a sua camisa é azul escuro, não é? A gente não está vendo vermelho. Eu tenho duas opções. Ou eu dou o benefício da dúvida para vocês e digo, não dou o benefício da dúvida, quer dizer, desculpa, e falo, vocês estão loucos, a minha camisa é azul, não é vermelha. Ou eu dou o benefício da dúvida para vocês e digo, pessoal, como assim? Vocês estão vendo vermelha? Será que é a minha tela? Será que é a iluminação? Será que são os meus olhos? Será que esse tecido, quando bate o sol, muda de cor? Dá o benefício da dúvida, essa inexistência de uma certeza é o benefício da dúvida. Porque quando a gente faz isso, a gente ativa empatia, abre rodas de conversa, porque quem acha que está certo em tudo, quem se acha o dono da razão, na verdade não sabe nada. E é muito importante que a gente tome consciência disso. E nesse exercício de descobrir quem eu era, eu não só descobri essa informação, mas também eu descobri quem eu quero ser. E eu quero ser o Luiz Gustavo, preto, gay, orgulhoso, influenciador digital, youtuber, palestrante de diversidade e o que mais eu quiser ser. E eu vou trabalhar muito para espalhar a mensagem de diversidade para o mundo inteiro, para criar lugares seguros para vocês, para os filhos de vocês, parentes, amigos, e usar de todo o meu privilégio para espalhar a mensagem de diversidade não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque foi graças à diversidade e à inclusão que eu tive a oportunidade de me desenvolver como ser humano, de aprender outras línguas e aprender que a diversidade é sim o futuro da nossa raça. E eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, de novo, em ONGs, escolas, empresas, como eu já tenho feito aqui no Epicentro para vocês. Para mim está sendo um prazer imenso essa oportunidade que o Jordão me deu de poder estar aqui falando com vocês, espalhando essa mensagem de amor e diversidade e mostrando o quanto isso salva vidas, porque salvou a minha, e eu sou uma prova disso. Porque um mundo preto e branco, pessoal, é chato. Quanto mais cores tivermos, melhor. Busquem sinergia, busquem informação, busquem sair da bolha de vocês, busquem conteúdos que vocês geralmente não procuram. Leia sobre gordofobia, sobre nanismo, sobre feminismo, machismo, homoafetividade. Se liberte dos seus traumas e dos seus paradigmas, porque isso muda tudo, muda a vida. E o mais importante, preparem os seus filhos para mudarem o mundo, antes que o mundo mude seus filhos. Com o mindset, deixe para deixar viver. E lembrando que nós somos um, e um somos todos nós. E que hoje, depois desse dia maravilhoso, repleto de informação e de qualidade, vocês possam lembrar dessa apresentação quando vocês chegarem em casa, que vocês possam ir até o espelho, olhar no fundo dos olhos de vocês e se perguntar: e aí, quem é você? Muito obrigado. O meu @ é influenciando. Me sigam nas minhas redes. Conto com vocês. Lá tem muita moda, fashion, diversidade, vida fora do país. E é isso. Muito obrigado, pessoal.